paz, minhas amadas, bom dia. Hoje, dia 13 de abril, segunda-feira, dia de começar uma semana que a gente tá perdido se não sabe se é a semana, se não é a semana, se é tudo domingo, enfim. Que Deus esteja nos abençoando. Tô morrendo de saudade de vocês, de estarmos juntas, de orarmos juntas, né? Então, está lançado um desafio de que nós venhamos a nos comunicar via rede de WhatsApp, via vídeo, via conferência, né? Porque estamos em quarentena, em isolamento social, para que isso tudo logo passe. Quero compartilhar com vocês uma palavra em Lucas 24, versículo 1 ao 8. Esse texto, ele fala de quando as mulheres foram ao sepulcro, né? Eu vi numa postagem da Negrinha no Face esse texto no status dela e eu comecei a refletir sobre ele. Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Esse é o texto. Então eu estava aqui me pegando a pensar sobre esse texto, sobre essa situação, né? Elas estavam indo fazer algo que era rotineiro, que era cultural, que era prática de fé, né? Prepararam lá as especiarias e isso era um rito religioso, né? Elas estavam lá indo cumprir a sua religiosidade. Quando elas chegaram próximas, assim, elas viram a pedra removida, né? E só que ainda assim entraram para procurar o corpo, né? E isso me fez pensar assim, não, elas estavam indo cumprir todo um rito, toda uma programação religiosa, né? Que a gente às vezes confunde com fé. Ah, essas mulheres eram mulheres de fé. Mas foram procurar o corpo de Jesus, foram ver o que tinha acontecido também, né? Junto com o que de praxes elas tinham que cumprir, ou se prepararam para cumprir, enfim, né? E aí ficaram cheias de temor quando não encontraram o corpo de Jesus, e então os anjos vão falar com elas, né? Por que que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive, né? E eu fico imaginando a cena, né? E aquilo que passa no coração da gente, né? A gente está vivenciando uma situação calamitosa, delicada, de que a gente está restrito, né? Então, não podemos nos ver, não podemos nos tocar. E aonde que a minha fé está me sustentando? Né? Eu faço as minhas orações, faço jejum, estou no relógio de oração da igreja, isso tudo maravilha, gurias, não estou dizendo que é invalida, mas é a minha fé colocada nessas práticas, de que forma isso está me sustentando espiritualmente? O que eu tenho que rever disso, né? Ali os anjos dizem, né? Lembrem-se daquilo que ele ensinou quando ele estava com vocês, né? Que era necessário que ele passasse por essas coisas
para ressuscitar no terceiro dia. E então eu fiquei pensando assim, poxa, quando a gente fica se questionando, né, sobre esse vírus que está por aí, sobre as incertezas que a gente tem, tanto em relação ao financeiro, quanto ao futuro, né, a saúde mental, né, da gente estar recluso. Para que isso? Por que isso? Como assim, né? No que vai dar? E ao mesmo tempo, lendo esse texto, me vem à mente assim, mas a palavra de Deus nos adverte dessas coisas, né? Que Jesus mesmo disse que ia estar conosco durante as tribulações e não que elas não iam acontecer. Então, meu coração se encheu de nova esperança, de realmente rever a minha fé, né? Que a força motriz da minha fé seja a essência do Espírito Santo, né? Porque senão não faz efeito, é religiosidade, é apenas cultural, é apenas uma prática, né? Vazia. E nós precisamos estar munidas, né? Cheias do Espírito Santo, cheias da palavra de Deus. Eu acho que nunca as pessoas pesquisaram tanto, se interessaram tanto, foram atrás de notícias a respeito, né, desse vírus, de como se proteger, de como. Isso é ótimo, isso é perfeito, né? Mas façamos isso em relação à nossa fé também. Façamos isso em relação às profecias, ao Apocalipse. Vamos nos preparar, né? Porque a única certeza que nós temos é a vida eterna, a salvação. Então vamos dar manutenção para essas coisas também, né? E trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança, porque as notícias, os rumores, né, são ruins, são maus, né? O prognóstico não é bom, mas o nosso Deus tem novidade boa de vida para nós. Né? Aleluias por isso. Vamos nos encher dessa alegria, vamos procurar estar nos renovando a nossa fé. Essa proposta e o convite que eu quero fazer para vocês hoje e também desafiar quem quiser compartilhar, né, um testemunho, uma oração, manda no grupo. Vamos nos ver, né? Vamos ativar e ressuscitar também, né? A alegria de estar juntas, do jeito que dá. No momento é assim, então vamos cumprir a nossa parte com fé, com esperança, porque o morrer físico para o cristão é bênção, né? Nós não precisamos temer a morte, nós precisamos temer o esfriamento espiritual, o afastar-se de Deus, o pecado, né? Vamos estar então nos munindo, né? Usando uma máscara, né, de proteção, equiparando a armadura de Deus que está descrita na palavra também, ok? Um beijo no coração e muitas saudades. E creio pela fé que logo nós vamos estar juntas, orando, louvando, adorando e trabalhando para o Senhor. Um beijo para vocês.